Olha só o que diz aqui em 2 Samuel 12, versículo 22. Respondeu ele: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Queridos, esse texto aqui é um texto dentro de um contexto difícil e complicado, onde Deus, através de Natã, fala para Davi que o filho que ele teve com Betseba iria morrer. Olha só, né? No capítulo 12, versículo 13, diz assim: disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nascerá morrerá. Já pensou? Que notícia que Davi recebeu? Que o filho dele, que ele teve com Betseba, morreria? Mas diz o texto que nós vemos aqui, que mesmo diante dessa declaração de Deus para com Davi, ele ora. Diz o texto que Davi orou, jejuou, chorou, para que o filho não morresse. Ele pediu a Deus, mesmo Deus falando que o menino iria morrer. Mas ele fez a parte dele, ele intercedeu, ele buscou essa comunhão com Deus, essa amizade com Deus. Mas, como ele disse assim, ele orava com essa certeza: quem sabe se o Senhor compadecerá de mim e continuará viva a criança, né? Ele sempre orou nesse desejo, nessa afirmação, né? Ou seja, Deus falou que a criança ia morrer, mas quem sabe se Deus, como diz o texto aqui, se compadece de mim e deixa a criança viver. Eu vou fazer minha parte. Quem sou eu? Né? Mas daí ele fala assim, que depois que a criança morreu, ele fala: porém agora que é morta, por que jejuaria? Né? Por que jejuaria? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Que coisa maravilhosa, esse homem de Deus. Ele fala: olha, depois que ele jejuou, depois que ele chorou, que ele lamentou, que ele orou para que o filho não morresse, a criança não morresse, mas depois que morreu, ele foi se banhar, ele foi se alimentar, e as pessoas questionaram: mas por que você está assim? Ele falou: não, eu fiz minha parte. Enquanto a criança estava doente, eu orei. Agora que ela faleceu, que ela morreu, eu vim, me banhei, comi, né? Porque eu fiz a minha parte, né? E ele termina falando: eu não posso trazê-la até mim, mas um dia eu irei até essa criança. Que coisa maravilhosa, que declaração de fé. Ou seja, eu não acredito em reencarnação, no sentido que essa criança que morreu vai voltar, mas eu acredito em ressurreição, porque um dia eu estarei com ela no novo céu, na nova terra. Essa é a nossa fé e a nossa confiança para estarmos com todos os nossos queridos. Mas o que mostra esse texto? Que Deus, Ele é poderoso e Ele tem toda a autoridade. E Ele é soberano. E Ele pode fazer conosco o que Ele quiser. E aqui, quando Davi pede perdão para Deus, Deus fala: eu te perdoo, você não morrerá. Mas a criança que nasceu desse relacionamento errado e pecaminoso vai morrer. Nossa, que coisa forte de um Deus misericordioso, bondoso, né? Mas Deus estava ali tratando de Davi, tratando da família dele, né? E Deus está também trazendo uma mensagem ao nosso coração, que Ele é soberano, queridos. Mas nós, na nossa pequenez, nós devemos orar. Nós não devemos desistir de quaisquer situações e de quaisquer pessoas. Nós devemos acreditar que Deus pode se compadecer de cada pessoa e de nossa vida também. Como Davi falou: enquanto a criança estava doente, eu orei, eu jejuei, eu chorei, com aquela certeza, né, de que Deus poderia se compadecer de mim e permanecer e deixar que meu filho, minha criança pudesse viver.
né? Ou seja, eu fiz a minha parte. E queridos, que hoje também você faça a sua parte. E que você não desista da sua parte. Porque Deus, Ele se agrada com as nossas orações, com as nossas intercessões. E o nosso papel é orar, é acreditar e descansar na soberania dEle. Se Ele não quiser nos dar aquilo que a gente está pedindo, está de acordo com a vontade dEle. Mas Ele vai nos dar paz, vai nos dar força para que a gente possa perseverar nessa caminhada que Ele quer que a gente percorra com Ele em toda e qualquer situação. Que Deus te abençoe e que você continue a orar, mesmo que as coisas estejam dizendo não, mas continue a orar. E pensando como Davi, quem sabe se Deus não vai compadecer de mim? Creia sempre que Deus pode compadecer de você. O resultado, o denominador comum, é Deus que dará. Entregue para Deus, mas confie nele a cada momento, em nome de Jesus. Amém?